Hoje eu completo 16 dias sem açúcar, sem carboidrato, sem farinhas refinadas, industrializados. 16 dias, gente. Não só eu, né? Tem mais algumas meninas lá no nosso grupo do WhatsApp que também está nessa guerra. A gente fez o desafio de 30 dias sem açúcar, sem carboidrato, sem esse tipo de farinhas, 30 dias. E hoje completa 16 dias. Iniciamos esse projeto, esse desafio, dia 6 desse mês e vamos até dia 6 de novembro agora. E hoje completa 16 dias. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês como tá sendo esse processo, como eu estou conseguindo vencer, quais os benefícios que eu tô colhendo no meu corpo, o que eu estou sentindo, como foi no início, como está sendo agora. E te dou uma dica de como você vai conseguir, de uma maneira simples e fácil, vencer esse desejo louco por doce. Eu falo por mim, gente, o problema de doce pra mim era sempre na hora do almoço. Sempre que eu almoçar, me dá uma vontade louca de comer doce. Toda vez que eu almoçar, eu precisava comer algum docinho. Então sempre eu tava procurando alguma docinho depois do almoço. No início eu comprava aqueles tabletes, sabe, de chocolate. Aí eu comia um tabletinho. Na verdade, não conseguia comer só um, né? Esse é o problema de quem é viciado em doce. Nunca consegue comer só um. Eu comprava aqueles tabletinhos de chocolate 30% e a minha ideia era comer um tabletezinho depois do almoço. Eu sempre comia 2, 3. Eu comprava também o doce de leite, sabe, do supermercado. E eu falava, vou comer uma colherzinha pequenininha depois do almoço. Nunca comia uma, comia 2. Desde o meu início do meu processo de emagrecimento, quando eu comecei a tirar o açúcar branco, né? Eu fazia troca. Eu troquei o açúcar mesmo pelo xilitol e pelo adoçante. No início, né, do processo de emagrecimento. Aí quando a gente começou agora o desafio, esse mês que a gente começou o desafio de 30 dias sem açúcar, sem carboidrato, eu zerei totalmente, tá? Eu zerei totalmente. E foi loucura no início, porque entra em abstinência. O nosso corpo, ele, quando é viciado em algo, seja lá o que for, quando a gente para, a gente vai ter abstinência. E eu parei totalmente. Então o corpo começou a sentir. Eu sentia muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. No início eu percebi que eu ficava muito estressada. A primeira semana foi muito estressante. Sabe, dava uma raiva assim do nada. E eu sabia ali que era por causa do açúcar. E é normal porque assim, o nosso corpo ele tá acostumado com aquilo e quando você tira totalmente, ele vai de alguma forma demonstrar que ele tá sentindo falta. No início, eu não senti tanto porque eu fiz troca. Então, tipo assim, de alguma forma, o meu corpo tava sentindo doce, tava recebendo doce. Tanto do chocolate, do xilitol, que também é doce, do doce de leite, então ele tava ali de alguma forma recebendo doce, né? Aí, agora, quando veio a mudança totalmente, radicalmente, né, que a gente tirou não só o açúcar, mas o carboidrato, os refinados, tirei pão, as farinhas, tirei tudo. E eu senti muito no início. A primeira semana foi pauleira, foi dureza. Mas aí passa a primeira semana e o corpo começa, né, a demonstrar que ele está fluindo, que ele está se sentindo bem. A primeira semana também eu percebi no meu rosto que pipocou algumas espinhas, bastantes espinhas na verdade. Aqui embaixo tá até secando, ó. Aqui embaixo pipocou bastante espinhas aqui. Hoje eu já percebi que meu rosto tá limpando. Eu percebi também em relação à celulite. Minha barriga tava com muita celulite. E eu percebo hoje que a barriga já tá diminuindo em relação à celulite. Então, olha o malefício que o açúcar e o carboidrato faz no nosso corpo. Então, na primeira semana foi isso. Na primeira semana eu sentia muita dor de cabeça. Senti tontura, senti enjoos também. E em relação ao rosto, eu senti que as espinhas começou a sair. Entrando na segunda semana, simplesmente a dor de cabeça sumiu, a tontura sumiu, os enjoos sumiram e eu já comecei a sentir meu corpo mais leve, sabe? Eu não sei com palavras te explicar, mas era como se, sabe, meu corpo tivesse leve, como se, sabe, minha mente tivesse mais clara, eu tivesse mais, sabe, com disposição. Fiquei mais disposta. Eu falei que meio-dia geralmente sempre era um problema em relação à vontade de comer doce. Eu percebi que depois que eu almoçava eu nem lembrava de doce. E agora eu vou te dar as dicas. Então anota aí. Você precisa estar saciada, muito bem saciada após cada refeição.
E a dica é proteína e fibras. E bastante água. São as 3 dicas principais que você precisa ter em mente para iniciar esse processo de zerar o açúcar da sua vida. Então, quando você está bem saciada, você se alimentou ali, tomou o café da manhã, um café da manhã rico em proteína, um café da manhã rico em fibras. Depois disso, você não vai ter necessidade, você não vai sentir vontade de comer mais nada. No Shorts tem alguns vídeos de como eu me alimentava, como está sendo minha alimentação. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. No café da manhã, ovos, eu sempre como ovo. Não sei a forma que vai ser preparada, mas eu sempre vou comer ovo. 2 ou 3 ovos. Às vezes eu como 3 ovos mexidos e a fonte é gordura. Coloca uma gordura boa aí nesses ovos, que vai ter a gordura dos ovos mais a gordura da manteiga. A manteiga, aquela manteiga que é feita só com creme de leite e sal, pronto. Então, ovos. Aí eu sempre coloco uma porção de iogurte e a fibra. E o que vai ser a fibra? Eu coloco ou psilo ou coloco um mix de semente. Pronto. Vou deixar uma foto aí de como tá sendo. Aqui em cima. Pronto, o meu café da manhã é esse aí. Aí, geralmente, tomo meu café 8h30, 9 horas. É quando eu quebro meu jejum. Quebro meu jejum 8 horas, 8h30, 9 horas. E depois disso eu como alguma coisa? Não, eu só vou comer na hora do almoço. E sendo bem sincera com vocês, tem até um dos shorts que eu falo aí. Às vezes dá meio-dia, eu não tenho fome nenhuma, gente. Não tenho fome nenhuma. Por quê? Porque meu café foi um café reforçado, foi um café cheio de proteína, foi um café com muita fibra, entendeu? Então, tô ali saciada. Tô saciada. Então, quando eu vou abrir o jejum mais cedo, exemplo, eu quero abrir o jejum 1h da tarde. Então, eu como, mesmo quando eu não estou com tanta fome, quando dá meio-dia, eu como para abrir já o jejum para já comer no outro dia. Então, se é um dia que eu abrir, que eu vou comer, se é um dia que eu vou abrir o jejum às 13 horas, então quando dá mais ou menos umas 12, 12h30 eu como. E o que eu como? Basicamente um prato cheio de proteína. Vamos lá, frango, uma coxa sobre coxa, uma peça de... Os cachorros começaram, né? Cachorro do vizinho. Uma peça de carne mesmo, que tenha uma porção boa de gordura. Aí eu preparo ela como... Eu não sou muito fã de carne cozida, nem de frango cozido. Eu prefiro assado. Então eu sempre asso ou passo com a carne. Pronto. E uma porção de verdura. Geralmente sempre tem uma salada, sempre tem um tomate, sempre tem ali uma verdura, legumes. Então o almoço é esse. Uma peça boa de proteína, preferencialmente que tenha gordura, adiciono ali algum tipo de salada, ou eu gosto de comer brócolis, gosto muito do brócolis, como brócolis. Essa semana eu comi um pedacinho de abóbora. Eu recebi uma abóbora da roça, uma abóbora maravilhosa, inclusive, e eu tava com muita vontade de comer. É carboidrato? Mas é um carboidrato bom, é um carboidrato limpo, é um carboidrato que meu corpo vai absorver bem, entende? Então, tá ok, não tem problema nenhum. Então eu coloquei uma quantidade pouquinha de abóbora e a carne. Uma carne de preferência que tem uma boa gordura para te dar bastante saciedade. Então eu comi desse prato assim, vou deixar uma foto aqui de mais ou menos como está sendo o meu prato. E é isso. Partiu pro jejum. Na maioria das vezes eu não tô lanchando à tarde. Mas se for para mim lanchar, eu vou comer também o quê? Proteína. Ou é um ovo mexido, ou é uma omelete, ou um pouquinho de iogurte com alguma fruta e com sementes. Eu confesso que desde o início do dia 6 eu não tô lanchando. À tarde não lancho à tarde. Raramente mesmo. Eu acho que nesses dias eu lanchei à tarde só uma vez. Foi. E às vezes, quando dá meio-dia e eu estou totalmente sem fome e eu quero abrir o jejum mais tarde, mas eu vou abrir o jejum hoje às 4 da tarde, às 5 da tarde. Aí eu deixo para almoçar já nesse horário. Exemplo, pulo o almoço, aí quando vai dar umas 4 horas, 3h30, depende do horário que eu vou abrir, aí eu como meu almoço. O lanche já no caso é o almoço, né? Que eu pulei. Aí eu vou para comer a mesma coisa, na fonte de proteína, e algum tipo de verdura, salada, algo do tipo. E é isso, abro meu jejum. Então, basicamente, minhas refeições nesses dias estão sendo só 2. O café da manhã, que é muito bem reforçado. Inclusive, na maioria das vezes que eu estou tomando café de manhã, eu não consigo comer a fruta toda.
Às vezes, quando eu como a omelete mesmo, eu faço um omelete com 2 ovos, um pouquinho de psyllium, uma colherzinha rasa de psyllium, misturo bem, 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 pego uma banana, uma bem madurinha de preferência, amasso bem, misturo ali, faço aquela mistura homogênea, bem gostosa, coloco na frigideira, coloco uma fatia de queijo, mussarela ou queijo branco que tiver aqui no dia, e pronto. Ele fica assim, ó. E pronto. Faço isso. Gente, nesse dia que eu como uma omelete assim com psyllium, é certeza que eu não vou conseguir comer a fruta toda. Porque como o psyllium dá bastante saciedade, aí vai ter o psyllium que é fibra e dá bastante saciedade, e vai ter os ovos, que é a proteína que também dá saciedade. Então, pronto, é o combo perfeito. E é isso, basicamente isso. Então, para você não sentir a necessidade de doce, esteja bem saciada, com uma boa fonte de proteína, com fibras. Sério, gente, isso funcionou muito pra mim, funcionou muito. Não sinto necessidade de doce. E eu acho super impressionante, porque eu era uma pessoa muito, muito, muito viciada em doce. Eu sempre comprava caixa de chocolate, aquelas caixas de bis. Aqui em casa sempre tinha. E eu gostava muito de fazer milkshake, gente, amava fazer milkshake. E hoje eu não sinto essa necessidade. E é sério, eu quero levar pra vida isso. Eu quero levar pra vida. Eu posso dizer hoje aqui pra vocês que depois que terminar esses 30 dias, eu não quero voltar pro açúcar. De vez em quando, exemplo, tá chegando as férias de final do ano, eu vou pra casa de manhã. E eu sei que vai ter lá. Minha irmã vai chegar e ela gosta dessas coisas, ela ama. Então, eu vou sim comer pudim. Mas é algo que eu falo que eu não quero no meu dia a dia, entende? Então é algo que eu não quero mais na minha vida todos os dias. É algo que vai ser tipo esporadicamente, uma coisa lá de vez ou nunca, entendeu? Uma coisa que a gente gostava muito aqui também é sorvete. E eu aprendi a fazer um sorvete de frutas. Pego a fruta, congelo, bato no mix, pronto. Inclusive eu fiz semana passada e os meninos aqui amaram. Os meus filhos, né? Que eles também são viciados, formiguinha. E aos poucos eu tô tirando isso, gente. Então, a dica que eu te dou é: seja bem saciada com alimentação rica em proteínas, rica em fibra. Eu confesso que carboidrato em si, eu não senti falta não. De verdade, não senti falta de carboidrato. O arroz mesmo, não senti falta. Macarrão, não senti falta. Teve um dia que eu senti muita vontade de comer macarrão, porque eu fiz com meu marido. Ele pediu macarrão, eu fiz o macarrão, espaguete e me deu vontade. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vou comer. Fiz um espaguete de abobrinha, bem recheado, com milho e carne. E ficou tão gostoso, pronto, matou a vontade. Então, às vezes, se você quer entrar nesse processo, te dá uma vontade de comer, vamos pôr um espaguete, dê vontade de comer um sorvete, faz a troca. Faz um macarrão de abobrinha, justo, não vai ficar igual. Recheia bem recheado. Entendeu? Engana seu cérebro, minha filha. Tenha domínio próprio. E outra coisa, dê vontade de comer sorvete, faz um potão de sorvete de fruta, sabe? Congela aí a uva. Você quer uma coisa bem doce? Escolhe uma banana bem docinha, uma manga bem doce. Gente, fica uma delícia, entendeu? Então, você consegue. O nosso corpo, a nossa mente, ela consegue ser controlada. A gente não pode viver controlada pela nossa mente, não. A gente tem que ter domínio próprio, entendeu? Os benefícios não é só emagrecimento, não. Nesses 15 dias, eu não me pesei ainda. Então, eu não sei se eu emagreci. A gente sabe que o emagrecimento vai mais, não só de uma alimentação saudável, mas você precisa estar em déficit calórico. Se você se alimentar super saudável, mas você comer feito uma leoa, então possivelmente você vai engordar. Você tem que estar em déficit calórico para você conseguir emagrecer. Eu percebo assim, algumas mudanças em meu corpo, inclusive essa blusa era bem apertadinha, ela tá bem mais folgadinha já, ó. Percebo uma mudança assim. Então eu sei que pelo menos medidas eu reduzi aí. E tirar o açúcar, tirar esses carboidratos, essas farinhas, esses refinados, é muito além de emagrecimento, é saúde, entendeu? É saúde. Eu tenho percebido como eu tenho ficado mais tranquila, mais calma, sabe? Eu sou uma pessoa muito estressada. E eu tenho percebido que nesses dias, principalmente nesses últimos dias, eu tenho ficado mais calma, mais tranquila, sabe? Mais suave.
E a minha mente tem ficado mais clara, tenho tido mais clareza, sabe? E é muito bom estar colhendo isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe, independente. Então, se você está plantando hoje uma alimentação ruim, uma alimentação cheia de porcarias, né? Cheia de industrializado, uma hora a colheita vai chegar. E você também que está escolhendo melhores hábitos, está escolhendo ter uma alimentação mais limpa, você vai colher também os resultados, independente, a gente vai colher. Esse dia eu vi uma frase que a menina falou assim: a vida é sem graça sem açúcar, a vida já é muito chata para ficar sem o açúcar. Triste, né? Muito triste você colocar a graça da vida, a alegria da vida em um pote de açúcar, em um pote de sorvete. É muito triste isso. A vida é muito mais que isso. A graça da vida é muito além do que um pote de açúcar, do que um pote de sorvete, do que um prato de pudim, de bolo. A vida é muito mais que isso, muito mais que isso. E eu falo pra você, por experiência própria, se alimentar bem não é ruim, pelo contrário, se alimentar bem é muito bom. Sua mente se abre, sabe, para novos horizontes e é muito bom, é muito bom, é muito bom. A Jusce de antes vivia em um mundinho fechado e eu só precisava ir lá na prateleira do supermercado, pegar tudo aquilo e pronto, tava feliz da vida, enchia meu armário de guloseimas, enchia meu celeiro de industrializado, de farinha. Sempre comprava 3 quilos de farinha de trigo, sempre comprava biscoitos e mais biscoitos recheados. E hoje eu vou ao supermercado, gente, que leveza. Eu tava falando com meu marido, eu passava pela seção dos biscoitos recheados, gente, eu precisava pegar. Aí eu falei com ele: nossa, amor, eu tô passando por aqui, que leveza, que tranquilidade, não sinto vontade de pegar nada. Não tenho necessidade de pegar nada, gente, isso é muito bom, é muito bom. E o pessoal que vive dizendo: mas ter uma alimentação assim é bem caro. Não é caro, era quando eu enchia meu celeiro daquelas porcaria, aí sim ficava caro. Porque assim, o biscoito recheado, tu acha que eu pegava só um? Realmente, o biscoito recheado é 1 e pouco, 2 e pouco. Mas tu acha que eu pegava só um? Não pegava não, eu pegava vários. Leite condensado, gente, eu comprava tanto leite condensado. Sempre aqui tinha uns 4, 5 leite condensado. Sério, eu fiz compra, eu não peguei leite condensado. Gente, que paz, é sério, gente, é muito bom. E é bem mais em conta, tá? Pra quem vive dizendo que se alimentar bem é caro, não é caro não. Cara, é quando eu enchia o meu carrinho no supermercado dessas coisas tudo, realmente, como ficava um absurdo. Mas aí a gente começa a fazer trocas mais saudáveis e é bom, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso bolso, tá? É sério. Então, gente, foi isso, tá? Se você quer iniciar esse desafio da sua vida de tirar isso, a primeira semana realmente vai ser muito difícil. A primeira semana vai ser puxado. Mas se você vencer a primeira semana, se você conseguir vencer a primeira semana, eu falo pra você, a segunda e a terceira e a quarta e a quinta e a sexta vai ser maravilhoso. Você vai começar a perceber que você consegue viver sem açúcar e você não vai sentir falta, eu garanto pra você. Eu era viciada e eu tô falando pra você, eu não sinto mais falta hoje, entendeu? E eu posso dizer pra você que é o que eu quero pra minha vida hoje. Eu quero viver uma vida no meu dia a dia sem o açúcar, sem esses carboidratos, sem essas coisas, sabe? Porque tem me fazendo muito bem mesmo. É ótimo, maravilhoso, de verdade. Então a dica é essa. Você precisa estar bem saciada, para você não sentir essa necessidade doce, bem saciada. Você pode fazer escolhas diferentes. Tá com vontade de comer, como eu já falei anteriormente, tá com vontade de comer um sorvete, faz um sorvete de frutas. Tá com vontade de comer um macarrão, faz um espaguete de abobrinha, recheia bem, coloca um queijinho por cima. Você vai sentir mais saciada. Tá com vontade de comer um pão, faz um pão de leite ninho. Tem um pão de leite, gente, que é muito bom. É só leite em pó e ovo. E você coloca ali uma manteiguinha, você coloca uma geleia, entendeu? Que vai passar à vontade. No início, você vai fazendo essas trocas e depois você vai ver que aos poucos você não vai sentir mais necessidade, não vai sentir mais falta. Eu não tomava café sem açúcar, misericórdia, café sem açúcar pra mim. E hoje eu tomo café
tranquilamente. E uma coisa que eu percebi, sabe o que foi? Que eu não sou tão viciada em café como eu pensei que fosse. Eu era viciada no doce do café. Eu tomava café de manhã. Quando eu tomava café mais ou menos umas 10 horas. Eu sempre tomava um cafezinho. Depois do almoço, sempre tomava um cafezinho. À tarde, tomava um cafezinho. E à noite, eu tomava café novamente. Hoje, eu tomo café 2 vezes. De manhã e à tarde, às vezes, eu tomo um cafezinho sem açúcar também. Então, eu tenho percebido que o meu vício não era o café especificamente, era o açúcar do café. É assim que a gente vai descobrindo tantas coisas sobre a gente que às vezes nem a gente mesmo sabia. Foi isso, gente, o vídeo de hoje. Só foi pra falar aí com vocês que estamos firme e forte. Hoje completa 16 dias desse desafio. Que não é só meu, é meu e das meninas lá do grupo. Estamos firme e forte, entendeu? Graças ao bom Deus. E eu convido você a ter uma vida saudável se você quiser. Se inscreve nesse canal. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Mesmo se você não gostou, também deixa. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você precisar de alguma ajuda, de algum conselho que eu possa te ajudar, escreve aí. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu souber, eu respondo, porque eu não sei tudo, né? Eu estou buscando uma vida mais saudável e todos os dias eu descubro algo novo. Todo dia eu descubro algo diferente. Estudando, lendo, buscando pessoas que vivem essa vida saudável há muito tempo, que têm conhecimento para me passar. Porque é assim que a gente aprende aos poucos, né? É assim que a gente aprende. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado a você. E eu quero falar para você, independente de como você esteja hoje, nesse dia, você consegue. Você é mais forte do que você pensa que você é. Deus, ele não te fez cauda, ele te fez cabeça. Então, se levante por você e lute por você. Porque você precisa fazer por você o que ninguém pode fazer, tá? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a sua família. E fique com Deus.